Cláudio Rezende, primeiras do Galo aqui na turma do Bate-Bola. Um abraço, boa noite, Cláudio. Um abraço, Cirilo, boa noite a você, boa noite, Edu Panzi, boa noite a todos. É verdade, hoje aqui faltam 10 dias para a grande final da Copa Sul-Americana e é a última oportunidade da massa atleticana ter o time perto aqui na Arena MRV nesse duelo contra o Fortaleza. E a noite, ela promete muitas emoções aqui para o torcedor atleticano que vem ao estádio. Neste momento, Cirilo, temos uma parcial de 38.200 ingressos emitidos para o jogo. Então já estamos com um público próximo de 40 mil. Então é casa cheia aqui hoje para o duelo das 8h30. E o torcedor que vem aqui antes do jogo, teremos uma bela homenagem que as torcidas estão preparando para o Hulk. O Hulk Paraíba, inclusive, já estou vendo ali, o Atlético colocou nas placas de publicidade Hulk Paraíba, aquele trecho da música, né? Nós gostamos de você. Vamos ter um mosaico 3D. Vamos ter aqui também algumas fitas adesivas em verde para a turma colocar na lanterna do celular. E aí, na hora do Super App do Galo, momentos antes do jogo, vai ficar tudo sincronizado. Festa bonita aqui pro Hulk nesses 500 gols da carreira que ele comemorou recentemente. E aí, Cirilo, o cenário, como disse o Edu Panzi, é pro Galo vencer. O Galo busca a 4ª vitória seguida aqui na Arena. Vem de vitória sobre Ceará, Independiente Del Valle e Bahia. Bahia foi o resultado, inclusive, mais elástico que o Galo teve nos últimos tempos. Conseguiu uma vitória até num placar tranquilo, de 3 gols de diferença. Então hoje tem o Galo para conquistar essa 4ª vitória seguida aqui na Arena MRV e colocar pressão na turma de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Hoje, o que a gente está projetando de time para o Atlético aqui, Cirilo? A tendência é de que o Sampaoli coloque um time bem forte, parecido com aquele que ele pretende escalar na final do dia 22. Por quê? É um jogo em casa que ele já inclusive descansou os atletas, os principais, no sábado passado. Você vai se lembrar, o torcedor também, que o Atlético jogou contra o Sport com vários titulares entrando só no segundo tempo, e aí teve a virada lá em Recife. Então, para hoje, quem tá no YouTube, a gente preparou o campinho aí do Atlético com Everson no gol, 3 zagueiros, Saravia, que está pendurado. Saravia não pode receber cartão amarelo hoje, senão fica fora do jogo de domingo contra o Bragantino. Então, Saravia pela direita, Juan, que tá de volta, cumpriu suspensão na última rodada, e o Vitor Hugo. Meio campo, tô projetando o Fausto Vera fazendo a função do Alan Franco, que está servindo seleção, não joga hoje nem domingo. Então, Fausto Vera, Alexander, e aí nas alas o Scarpa e o Arana, com Bernardo, Dudu e Hulk. Acredito que possa ser essa a escalação do Atlético para o jogo de logo mais. Desse time, por exemplo, que eu citei agora, Hulk não começou o jogo, Dudu, Scarpa, Arana, Alexander, todos esses são novidades. O Juan também, o Bernard. Então, é um time muito diferente daquele, Cirilo, que iniciou a partida lá no Recife. E nesta tendência que a gente está vendo, né? De rodagem de elenco, hoje, quem sabe, esse time considerado mais forte e ele colocando menos jogadores titulares no domingo. É o que eu projeto para esse duelo, os 2 duelos antes da final da Copa Sul-Americana. Não creio, Cirilo, tem muita gente, no fim de semana o Sampaoli vai poupar todo mundo, não vai levar os titulares. Eu não sei se vai ser bem assim, porque tem essa situação também. Jogar hoje e deixar a turma sem jogar 10 dias é muito tempo, né? Normalmente os treinadores não gostam de uma sequência muito forte, jogo quarta, domingo sempre, mas também deixar a turma muito tempo sem jogar não é o ideal. Então eu acredito que domingo ele comece com alguns jogadores diferentes, mas coloque os principais também para ter pelo menos alguns minutos nessa administração do Atlético, pontuando no Brasileirão, para continuar aí também nessa briga pelo G7, mas lógico, o Sampaoli no foco principal da Copa Sul-Americana, que é o jogo do ano, dia 22, Cirilo. Se você não ganha o jogo a menos, ele continua sendo um jogo a menos. Porque você não soma ponto e você fica estagnado na tabela. Fortaleza não perde há 4 jogos, né? Mas os resultados não são bons. Pela posição na tabela, 4 jogos, 12 disputados, ele empatou 3, né, cara? Então você perde mais pontos do que conquista.
O Atlético, nos últimos 4 jogos, tem 3 vitórias. Então, o Atlético ganhou muito mais pontos do que perdeu. Então, há uma inversão de 2 equipes que tem uma sequência no Campeonato Brasileiro sem essas derrotas. E a escalação que o Cláudio traz é de um Galo muito forte. Dá para imaginar Scarpa e Bernard jogando mais pela direita, com Dudu e Arana pelo lado esquerdo, o Arana fazendo um corredor central, onde eu acho que rende mais, tendo Fausto Vera e Alexander como os 2 volantes à frente da linha de 3 zagueiros, o Saravia mais uma vez como um terceiro homem pelo lado direito, fechando com linha de 5, o Scarpa pode baixar para fechar essa linha, mas pode ter o Saravia defendendo como lateral, caso o Atlético defenda com uma linha de 4 jogadores, e o Hulk no comando de ataque. Mas é muito difícil, Cirilo, cravar que esse é o time titular do Atlético, justamente pelo fato de o Atlético não repetir time. O São Paulo não tem repetido aqui. Por exemplo, quando o Galo joga fora de Belo Horizonte, o Dudu não começa. Eu posso dizer que o Dudu é titular? Não dá para dizer que ele é titular. Eu posso dizer que ele está entre os 11 melhores do Atlético em termos de desempenho nesse momento. Mas titular absoluto, a gente não tem, é difícil. Você tem ali alguns nomes, que Alonso, Franco, Everson, vamos lá. Scarpa. O Scarpa também não sei. Porque o Scarpa... Não, mas você deixa o Scarpa fora da final da Sul-Americana. Não, mas eu escalaria todos na final. Esses nomes que eu falei, todos pra mim vão jogar final. Eu tô falando de sequência de titularidade. Eu só consigo falar de sequência, jogos seguidos como titulares, Everson, Alonso e Franco. Nenhum outro eu consigo, talvez o Vitor Hugo. Porque o próprio Scarpa, ele cumpriu suspensão, veio pro jogo contra o Bahia, se eu não estiver enganado, fez um tempo e foi substituído. E no jogo de Recife ele não começou. Então não dá para dizer que ele nem tenha sido poupado, pode ter sido uma opção do Sampaoli. Eu não vejo titularidade desses caras em sequência. Mas eu vejo esses caras que vão começar hoje, mais Franco e Alonso, como os caras que vão iniciar o jogo do dia 22, lá em Assunção. Então, para aquele jogo, a gente já tem um esboço, uma espinha dorsal do que pode ser o Atlético da final da Copa Sul-Americana. Me entendam bem. Uma coisa é o Atlético da final da Sul-Americana, outra coisa é a sequência de titularidade do Atlético. Não tem. Você tem ali 3, 4 no máximo de sequência, de repetição, jogo após jogo. Os outros la rotação, é rotatividade, é minutagem, é descanso. Imagino eu, para ter todo mundo saudável fisicamente. E é o que a gente está vendo. O que esse time do Atlético melhorou fisicamente, e pode ter certeza que o peso dessa rotatividade é muito grande nessa melhora física. Não há comparação fisicamente do que era o Atlético com o Atlético atual. Não há comparação, não há proximidade entre o momento que estava antes e o que vive agora, com absoluta certeza. E eu vou ficar exigindo repetição de 11 jogadores, 3, 4, 5 jogos seguidos, aí é brigar com a realidade. Olê Marques, time da Itatiaia reforçado também. Chega mais, Marques. Quero saber a sua expectativa pro jogo de daqui a pouquinho aqui na Arena MRV. Boa noite, amigo. Boa noite, Cirilo. Boa noite, ouvintes, né? E quem participa com a gente do bate-bola. Aquecimento para um grande jogo, né? Daqui a pouco, né, Cirilo? Expectativa não pode ser diferente, né? Altíssima. O Atlético com uma grande oportunidade, né? De sacramentar a boa fase que está vivendo com um grande jogo. Contra um Fortaleza que briga pelo rebaixamento e vai vir fechadinho, não tenho dúvida disso, né? Para levar pelo menos um pontinho para casa. É um time que está sob desconfiança do seu torcedor, que não faz gol, nem dentro de casa, tanto mais fora, né? E o Atlético tem todas as possibilidades hoje de fazer um grande jogo, jogando sobre os seus domínios, né? Jogando nesse gramado sintético que deixa o jogo mais rápido. E aí é um ponto importantíssimo, né? Você pode fazer disso a sua arma mais secreta, né? Enquanto o adversário ainda se adapta ao estilo de jogo, ao tipo de gramado, que vai estar molhado, vai estar rápido. O Atlético pode surpreender ainda no começo do jogo, para fazer um jogo bastante forte ofensivamente e aí sim, depois dos gols, ter tranquilidade para jogar. E como é que você encara essa estratégia? Nosso Cláudio Rezende está trazendo que muito provavelmente hoje um time com mais cara de força máxima, né? Lembrando as ausências aí da data FIFA, mas com mais cara de força máxima hoje, no fim de semana, tendência de rodar mais o elenco, mas os caras que vão ser titulares também no jogo da Sul-Americana
devem ter seus minutos, alguns bons minutos aí no fim de semana contra o Bragantino fora de casa. Estratégia acertada, você faria isso também, Não tenho Marcos? dúvida que sem dúvida, Cirilo e amigos, né, a melhor estratégia para essa pré-final de Sul-Americana, né? É um jogo em casa, praticamente se despedindo do seu torcedor, que vai encher a arena, né, Cirilo? Essa é a grande verdade, né? E o Atlético tem a possibilidade de jogar com intensidade, mostrar que realmente está num momento diferente na temporada e que é curioso, né? Muitas vezes, nesta época do ano, a tendência é que os times percam o seu poderio ofensivo, percam as suas condições físicas, né? E o Atlético está correndo na mão contrária. Nesta hora, vive o seu melhor momento, com possibilidade de fazer um grande jogo hoje e elevar o seu grau de confiança para a grande decisão da Sul-Americana. E pra fechar, falei que você entende um cadinho de ataque, uma pra você sobre atacante. O Hulk já tem que retomar a titularidade nos jogos em que a força máxima está escalada, Marques? Bom, eu acho que sim. O Hulk... Aliás, eu já estava pensando sobre um passado recente, Cirilo e amigos, né? Um passado lá do Japão ainda, né? Quando conheci o Hulk dando seus primeiros passos no futebol. E hoje o Hulk, depois de quase 20 anos... jogando ainda com toda essa força, né? Deixando seus gols dentro do campo, deixando toda uma entrega física, né? Mostrando o grande profissional que é. Bem verdade, a idade está um pouco mais avançada, requer alguns cuidados, né? E quando o jogador chega nessa fase da vida, ele vê a estrada se encurtando, né? Daqui a pouco eu vou pensar em parar, né? Mas o Hulk ainda com grande poderio ofensivo, mostrou isso nas últimas partidas, retomou a sua confiança, né? E confiança não é só para o garoto, é para o cara experiente também, né? Quando joga bem, quando faz gols, quando faz novamente o que está acostumado, com assistência, com participações em gols, fazendo a diferença para o Atlético em todos os requisitos, né, que o time precisa, ele mostra de fato que está no seu melhor novamente, né? E no momento que o Atlético precisa muito dele, tende a ser o jogador novamente decisivo e com confiança o Hulk faz toda a diferença. Este Marques sabe tudo de bola e faz parte do time da Itatiaia.